Ela está aí? Ah, ok. A Carol. Andréia Nóbrega de Souza. Muito bem. A Daniela de Lima Gonçalves. O Everton Andrade do Prado. O Henrique Palmeira da Silva Neto. O Lucas Davia Nulino de Castro. A Sandra Lúcia Rodrigues do Nascimento. Irmã Sandra. E Sueli Batista Vanderlei. Amém. Eu gostaria, nesse momento, de compartilhar rapidamente com vocês uma reflexão e ler também, em seguida, o nosso manual, que nós entendemos sobre o batismo e o significado daquilo que estaremos fazendo hoje pela manhã. Ontem eu estive com um pastor nosso, eu fui a Cacimba de Dentro, depois em João Pessoa, ali em João Pessoa, e ele voltou há poucas semanas de Cuba, e ele estava feliz por ter estado lá, foi visitar algumas igrejas e levar encorajamento para alguns irmãos. E eu estava conversando com ele, você conhece bem a história de Cuba, na Igreja Nazarena? Fiquei conhecendo agora, tal. Então eu queria compartilhar um pouco com vocês. Cuba foi o país escolhido na era do comunismo soviético para ser a cabeça de ponte aqui na América Latina, para representar o comunismo e difundir o comunismo por toda a América Latina. Foi o país que a Rússia colocou alguns mísseis lá e aquela situação grave de Guantánamo e deu uma confusão, quase que começa a Terceira Guerra Mundial por conta daquilo, mas Cuba assumiu esse papel realmente de difundir o comunismo por toda a América Latina. Quando isso começou, nós tínhamos mais ou menos cerca de 20 igrejas do Nazareno já em funcionamento em Cuba. E, de repente, entra o comunismo. E o comunismo trouxe muita opressão aos cristãos, muita perseguição mesmo às igrejas, prenderam muitas pessoas, fecharam muitas igrejas. E, assim como fazem em alguns outros países, eles disseram que queriam limpar Cuba do cristianismo. As nossas igrejas foram assim submetidas às coisas mais horrorosas em termos de perseguição. Os nossos pastores, os nossos membros fiéis tiveram que esconder-se, tiveram que dar um passo atrás publicamente para não demonstrar a sua fé, dificultou demais a evangelização, porque se você evangelizasse, você podia ser preso, e não só preso, podia parar no famoso paredão de fuzilamento por ser cristão. Foi uma época muito difícil para a Igreja do Nazareno, mas esse intento que eles tinham no coração de varrer do mapa o cristianismo para estabelecer um comunismo autêntico, vigoroso, próspero, enquanto eles panfletavam a América Latina toda e doutrinavam, levando as nações para o comunismo, esse era o plano, né? A Igreja do Senhor, a duras penas, sobrevivia ali. Os anos se passaram e agora esse colega nosso, esse pastor, esteve lá e falou: pastor, olha, duas coisas que eu vi, uma horrorosa e uma outra maravilhosa. Eu falei: qual é a horrorosa? Ele falou: olha, aquelas imagens que a gente recebe pela TV sobre Cuba, né, aquela coisa de um país arcaico, decadente, um sucateamento, né, do país, né, entrou realmente numa crise seríssima a economia. Eles têm alguns dados ali que eles tentam se orgulhar, mas só tem aquilo também. Ou seja,
é um país onde praticamente não há analfabetos, o índice de educação é muito bom, só que as pessoas não têm emprego, só que as pessoas não têm renda, né? E hoje um pouco da economia que gira ali na mão de gente do partido tirando proveito, ou então na capital, em Havana, mais algumas áreas apenas para receber turistas para entrarem divisas no país, e vivem também das doações de cubanos que se refugiaram, sobretudo nos Estados Unidos, vivem por lá, trabalham lá e enviam alguns dólarzinhos que conseguem lá para sustentar os seus familiares. A vida é dificílima, né? Um salário lá de um trabalhador médio, né? Médio, não primeiro escalão, trabalhador médio é em torno mais ou menos de R$80 por mês, né? Sim. Para comprar 1 quilo de açúcar, veja como é que é possível sobreviver. Não tem condição. Comprar um pacote de açúcar é o equivalente a R$5. Mas a pessoa precisa de arroz, feijão, óleo, uma série de coisas. Então, são assim, momentos difíceis, de muita aflição. Há muita fome em Cuba, principalmente no interior. Muita fome, muito desemprego. Há um desejo enorme da população silenciada, né? Mas um desejo enorme de mudança política, de mudança desse sistema brutal, né? E essa é a notícia ruim, né? Então, mas há uma notícia maravilhosa. Ele falou, lembra, pastor, que o senhor me falou daquelas 20 igrejas que existiam antes do comunismo chegar lá em Cuba, e tudo que aqueles irmãos passaram? Eu estive em algumas dessas igrejas, na capital e no interior. E hoje já não são mais cerca de 20 igrejas do Nazareno que estão ali em Cuba. São cerca de 200 igrejas do Nazareno plantadas num país comunista e funcionando vigorosamente. Aí ele esteve compartilhando, pastor, eu fui na capital, vi as igrejas da capital, fui pelo interior, percorreu 1.000 não sei quantos quilômetros, visitando igrejas. Ele falou, eu cheguei num lugar, por exemplo, que eu nem imaginava que teria igreja ali, um canavial, era só um canavial. Falei, vamos visitar uma igreja. Eu falei, mas canavial, só cana, né? Aí desceram ali da condução, aqueles carro velho que só a graça de Deus. Desceram ali e falaram, é por aqui. E se meteram no meio do canavial lá e começaram a andar no canavial. Andaram vários metros e, de repente, uma clareira no meio do canavial, uma capelazinha. E ele chegou e falou, pastor, tinha mais ou menos ali umas 50 pessoas no meio do canavial, realizando um culto fervoroso de adoração, de gratidão ao Senhor, lá escondidos no meio do canavial. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque o Evangelho é imparável. Porque o ser humano, por mais que tente, trazendo novas ideologias, novos conceitos, não consegue trazer nada melhor do que Jesus para a vida das pessoas. As ideologias vêm, se ufanam, depois caem, despencam, mas o povo quer mesmo é Deus na sua vida. Ali é um povo sedento, um povo faminto por Deus. E nós aqui, enquanto temos um país, né, com tantas oportunidades, nos alimentamos bem, e às vezes alguns de nós ainda não valorizam o país que vivem, né? Olha, nós precisamos dar graças pelo nosso país, viu? E orar para que a gente não vá nessa direção ruim, que o Senhor nos livre disso. Mas que bênção saber como Deus tem atuado em vários lugares. Nesse exato momento, na verdade, ali há mais de 300 irmãos cubanos que estão aguardando o batismo. Hoje é o nosso dia de batismo aqui. E lá eles também estão preparando algumas pessoas, mas é tudo meio na surdina, né? Há algumas igrejas nossas que já foram reconhecidas. O regime cubano viu que não tinha como impedir, então deixou em alguns lugares.
A igreja funciona com autorização, a horário, a dias, há uma série de limitações, né? Mas a igreja não está só nesses lugares. A igreja está em vários outros lugares operando. E, nesse momento, nós temos ali irmãos cubanos aguardando o seu batismo para receberem o sacramento do Senhor Jesus. Em todos os lugares, Jesus continua salvando pessoas. É nos Estados Unidos, é na África, é na Oceania, é no Oriente Médio. As pessoas continuam sendo salvas pelo Senhor Jesus, porque o ser humano tem uma carência muito grande do seu Criador. E sem Jesus no coração, sempre será uma pessoa insatisfeita, sempre será uma pessoa sem sentido, sem propósito para viver, porque tem um vazio no seu coração do tamanho de Jesus Cristo. Então, a resposta de Deus ainda é Jesus Cristo, é a melhor resposta para as pessoas, em todas as culturas, em todos os lugares. Nós temos recebido, nesse ano, no nosso distrito, em várias igrejas nossas, vários irmãos também para o batismo, para a membresia. Esse mês de dezembro agora fecha o ano eclesiástico e vamos continuar recepcionando mais alguns para o batismo, para a membresia. São irmãos que trabalham no comércio, trabalham na indústria, são profissionais liberais, são donas de casa, são jovens, são advogado, engenheiro, médico, enfermeiro, dono de empresa, balconista de loja. São irmãos em Cristo. Estavam perdidos, mas foram encontrados pelo Senhor Jesus Cristo, entregaram seu coração ao Senhor, e agora passam pelo batismo e vão se juntando ao corpo de Cristo, em cada lugar, em cada igreja. A obra do Senhor avança, irmãos, e nós damos graças a Deus por participar desta obra. Se alegre, meu irmão, porque o reino é maior do que o que você consegue ver. Se alegre, porque os resultados são muito maiores do que você consegue se informar. Coisas grandes e maravilhosas têm acontecido em todo lugar. E eu estava, há dias atrás, relendo um dos livros lá de casa, sobre testemunhos de pessoas que se converteram. E aí peguei aqui um livro e vi o testemunho de um professor e doutor, ele é doutor em filosofia, doutor Armando Uchoa Cavalcante. Ele registrou num livro dele, que não é um livro nazareno, é um livro que está em muitas livrarias cristãs, livrarias não cristãs também. E um detalhe, ele era padre. Padre, doutor em filosofia, professor em seminários para a formação de padres, e um homem muito inteligente. Ele dá o seu testemunho. Preste atenção que eu vou ler bem rapidinho para você aqui. Para a glória de Jesus Cristo, dou meu testemunho pessoal para a história, sobre a minha conversão, do catolicismo romano para a igreja evangélica. A minha história começou há 40 anos atrás, quando, confuso, vazio no meu coração e sem todas as respostas, já me dedicava a Deus, porém sem conhecimento e sem direcionamento claro. Entrei no seminário por minha livre e espontânea vontade. Desejava servir a Deus como sacerdote. Minha família não possuía recursos financeiros para custear os meus estudos, mas felizmente apareceu um bom amigo que pagou as minhas despesas. Estudei durante 12 anos para atingir o alvo proposto. Fiz estudos de filosofia, teologia e línguas. Apliquei-me de modo especial aos conhecimentos da filosofia e da Bíblia, nas quais sou doutor. Finalmente, no dia 15 de agosto de 45, olha só, fui ordenado sacerdote na Catedral Metropolitana de Maceió. Recebi, naquela ocasião, a ordem maior concedida pelo arcebispo. Porém, estou certo de que não recebi o que eu precisava de fato, a graça que vem do alto. Eu era ainda como um Tomé, o qual, não crendo na realidade da ressurreição poderosa do Senhor Jesus, precisou
tocar com os seus dedos no corpo do Mestre ressuscitado para poder crer. Do mesmo modo, eu não acreditava na palavra que li e estudei. Precisava de uma revelação particular do Senhor Jesus. Durante 9 anos, de 45 a 54, exerci o ministério sacerdotal nas cidades de Maceió e também fui padre e professor na cidade do Recife por muitos anos. Administrei os sacramentos, ministrei a palavra com o entendimento que eu tinha. Todavia, sem paz no coração e sem convicção do que afirmava. Eu mesmo, sobre a salvação para outros crerem, quando eu mesmo não cria que já era salvo. Meu coração aspirava a algo maior e melhor, uma experiência pessoal e verdadeira. Nesse tempo, exerci os cargos de assistente auxiliar da Arquidiocese de Recife, fui assistente geral arquidiocesiano dos círculos operários, fui professor de história eclesiástica, professor de grego e bíblico em colégios e em instituições para a formação de padres. Fui professor do Colégio Guido Fonte Galland, do Colégio São José e várias outras instituições. Percebendo, entretanto, que junto aos altares, no púlpito e na cátedra, eu não podia encontrar o que buscava. Então, diante de uma crise mais profunda, mais uma crise de fé e existencial, deixei a batina e saí em busca de paz celestial, de paz espiritual. Mas eu não encontrava, apesar de toda a minha preparação teológica, apesar de toda a minha dedicação sincera, eu não encontrava a paz que eu buscava. Como deixei a paróquia e como me despi da batina, no dia da minha libertação das vestes negras que eu usava, eu estava rezando, quando o Senhor me deu uma visão de eu estar vestindo não mais vestes negras, vestes brancas. Após haver planejado tudo que a consciência me aconselhava, parti de Recife de avião e me mudei para Belo Horizonte. Veja só, nesses anos, em 1960, frequentei e procurei aquilo que a minha alma precisava em diversos ramos religiosos. De padre, fui parar no espiritismo por um bom tempo. Fui também à Umbanda, inclusive Xangô, Quimbanda. Cartedicismo e outras crenças, fugindo sempre das igrejas chamadas evangélicas. Porém, eu continuava sentindo o mesmo vazio na alma e ardente sede de salvação e paz. Já 15 anos haviam se passado e a minha busca continuava. Então, nos anos 60, vim para Belo Horizonte. E dessa cidade, segui para a cidade de Aguaí. No mês de setembro, embarquei com destino a Campinas para procurar uma melhor colocação para a minha vida profissional, pois eu precisava me manter. E andando pelas ruas do centro de Campinas, recebi um folheto que falava sobre Jesus e convidava para um culto na Igreja do Nazareno de Campinas. Peguei o folheto, procurei ir até a igreja. E quando cheguei, fiquei do lado de fora, espiando pela fresta ou através das pessoas que entravam e fechavam a porta. Algo aprisionava as minhas pernas e a minha mente para não entrar. Porém, fui surpreendido pelo pastor da igreja. Eram precisamente perto de 12 horas. Então, o pastor veio até mim e, com muita simpatia, me convidou para entrar. E então, eu creio que aquilo foi providência divina para mim. Eu entrei. E aquele encontro naquela igreja do Nazareno, no centro de Campinas, mudou a minha vida.
ali, através das mãos do missionário Dr. Hel Mosteller, fundador da Igreja do Nazareno no Brasil, fui introduzido à igreja e introduzido à fé. Entreguei meu coração a Jesus e abracei o genuíno Evangelho de Cristo publicamente. Dessa data em diante, senti que realmente passei a viver a vida cristã verdadeira. Me senti perdoado de todos os meus pecados. Fui batizado novamente. Depois, também recebi, dias depois, o batismo do Divino Espírito Santo. E a paz de Cristo invadiu a minha alma. Hoje, eu louvo a Deus, bendigo o nome de Jesus, prego a mensagem do Evangelho, e embora também trabalhando em escritórios, indústrias, tenho gozo, paz e alegria no meu coração. E sabem, creio que o Senhor me chamou de novo, verdadeiramente agora para a obra. É o testemunho de um padre do livro, porque estes padres católicos deixaram a batina. Conta o testemunho aqui de dezenas de padres que deixaram a batina e abraçaram o Evangelho. Milagres têm acontecido. Quando o Espírito Santo toca no nosso coração, quando nós temos contato com o verdadeiro Evangelho, aquilo que nós procuramos, nós podemos achar em Cristo Jesus. Nós podemos achar em uma comunidade de fé. Glória a Deus pela Igreja do Nazareno. Milagres continuam acontecendo em vários lugares, em vários lugares. Hoje, pela manhã, nós vamos aqui compartilhar o milagre que tem ocorrido na vida de mais alguns dos nossos irmãos. O batismo, para nós, nazarenos, tem um significado especial. Veja o que diz o nosso manual. Nós cremos que o batismo cristão, ordenado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, é um sacramento que significa a aceitação dos benefícios da expiação e a inclusão no corpo de Cristo. O batismo é um meio de graça que proclama a fé em Cristo Jesus como Salvador. É para ser administrado a crentes conscientes, indicando o seu firme propósito de obediência e crescimento na graça de Deus e busca por santidade e uma vida em justiça. Como participantes da nova aliança, as crianças podem ser dedicadas a Deus. Os adolescentes, no caso, podem também serem batizados, assim como os adultos. E a igreja garantirá o treinamento cristão, o discipulado, para o crescimento de todas as faixas etárias. O cristianismo pode ser administrado dia a dia na vida daquele que professa a fé, através dos cultos, serviços e programas da Igreja do Nazareno. O batismo, ele pode ser administrado por aspersão, afusão e imersão. Segundo as passagens de Mateus, capítulo 3, versículo 1 a 7, capítulo 28, versículo 16 a 20, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 a 41, capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, versículos 35 a 39, capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, versículo 44 a 48, capítulo 16, versículo 29 a 34, capítulo 19, versículo 1 a 6, Romanos 6, 3 a 4, Gálatas 3, 26 a 28, Colossenses 2, 12 e 1 Pedro 3, 18 a 22. Depois você confere, está sendo gravado, você dá uma olhadinha em todo o significado e as circunstâncias que o batismo foi ministrado nas Sagradas Escrituras. E hoje nós temos aqui diante de nós esses queridos irmãos para receberem o batismo. Eu vou pedir que vocês, por favor, rapidamente cheguem aqui na frente, fiquem de frente para os irmãos, por gentileza.
Queridos irmãos em Cristo, candidatos ao batismo, o batismo cristão é um sacramento que significa a participação pela fé na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, e também a inclusão no seu corpo, a igreja. É o meio da graça que proclama Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O apóstolo Paulo declara que todos quantos são batizados em Cristo Jesus são batizados na sua morte, porque morremos para o pecado. Somos sepultados com Ele através do batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, nós também, ao surgirmos da água, ressurgirmos da água, também sejamos ressuscitados para andarmos em novidade de vida. Assim como fomos unidos com Jesus na sua morte, também o seremos na sua ressurreição. A fé cristã na qual agora vocês serão batizados é firmada no credo apostólico, como nós confessamos. Na Igreja do Nazareno, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu unigênito Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, mas ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Nós cremos no Espírito Santo, cremos na Santa Igreja de Jesus Cristo, cremos na comunhão dos santos, no perdão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Quereis ser batizados nesta fé? Se sim, digam diante da igreja, sim. Vocês reconhecem Jesus Cristo como seu Salvador pessoal? Sim? Sim. Vocês afirmam ter o desejo de crescer espiritualmente a cada dia, para darem um testemunho melhor e servirem o Senhor até o fim da sua jornada aqui na terra? Sim? Sim. Então, nesta fé vocês serão batizados. Virem aqui para frente, por favor, se ajoelhem no altar, pedir que a igreja fique em pé, nós vamos orar por eles e vamos começar o batismo. Vou pedir que você, crente, fiel, crente comprometido com o Senhor Jesus, participe desta cerimônia, estendendo as suas mãos na direção desse altar hoje pela manhã. Por favor, estenda a sua mão. Vou pedir que os pastores que estão aqui cheguem rapidinho mais próximo deles, impõem as mãos sobre eles também e orem, por favor. Todos os pastores, os ministros, reverenda Sueldes, eu tinha visto ela aqui, não sei se está, reverenda, mas se estiver, conseguir chegar também, por favor, porque às vezes a gente fala, pastores, 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 ela é reverenda como todos nós, e é uma diaconisa do Senhor na igreja. Vamos pedir que ela chegue também, por favor. Nós vamos estender as mãos, vamos orar pela vida espiritual desses irmãos. Eles estão, alguns deles, há alguns meses na caminhada da fé, né, já estão servindo na igreja, já estão lendo a Bíblia, já estão cultuando, adorando o Senhor Jesus, já envolvidos aqui, alguns deles até em ministérios, já servindo. Uma bênção mesmo. Vamos estender as mãos. Onde você está, meu querido irmão? Estenda as mãos para cá e profira uma bênção sua. Faça uma intercessão por eles. Abençoe cada um deles em nome de Jesus. Dê esse start, essa largada espiritual na vida deles com a tua bênção, com a bênção da igreja, com a bênção dos pastores, com a bênção de todos nós. Senhor, nesta manhã, na tua presença, Senhor, nós levantamos as mãos que foram santificadas pelo Senhor, ó Senhor, na direção de cada um dos nossos irmãos e irmãs que serão batizados agora. Nós queremos abençoá-los. Nós fazemos isso pessoalmente, Senhor. Eu os abençoo, cada um deles, Senhor, com todo o amor do meu coração. Abençoa a vida dos meus irmãos. Mas eu também levanto as mãos em nome da igreja, Senhor, em nome desta comunidade. Estendo as
bênçãos desta igreja sobre a vida espiritual de cada um deles, Senhor. E tudo aquilo, Senhor, que foi contrário à tua vontade nas suas vidas, Senhor, já foi perdoado na cruz do Calvário. A partir do momento que confessaram o teu nome, foram salvos pelo Senhor. E hoje, diante da igreja, Senhor, eles confirmam a sua fé no Senhor, confirmam também a salvação deles e a graça do Senhor. O que falta ainda, Senhor, receber que o teu Espírito Santo lhes dê crescimento espiritual, discernimento, Senhor. Livra-os de toda tentação, livra-os de toda investida, Senhor, de homens perversos e de espíritos malignos, Senhor. Guarda-os debaixo do teu sangue e da autoridade do teu nome, Senhor Jesus. Abençoa-os, Espírito Santo, dá-lhes habilidades, dons, talentos, Senhor, para servirem ao Senhor na igreja, edificar a tua igreja e propagar o teu nome, Senhor. Ó Deus, que nesta manhã eles tenham a certeza, Senhor, de que estão dando os passos certos, conforme o Senhor orienta nas Sagradas Escrituras. E, portanto, andando em obediência, eles têm a bênção do Senhor, a bênção da igreja e o amor da nossa comunidade. Nós os abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Pastor Alex vai conduzir daqui para frente. Pastor Alex vai conduzir. E pastor Williams e pastor Tiago estarão realizando o batismo. Vocês podem se sentar, amados. Apenas uma orientação. Eles vão subir, depois vão passar por aqui para descer e vão se trocar. Então você espere um pouquinho, porque eles vão estar molhados para abraçar, tá certo? Deixa eles irem, vão lá para os fundos da igreja, vão se trocar, aí depois eles retornam para cá, para receber os abraços, os cumprimentos de vocês. Mas se tiver alguém muito ansioso para abraçar, pode vir abraçar molhado mesmo, não tem nenhum problema não, tá certo? Deus abençoe e se alegre com esse momento. A alegria nesse lugar, gente. Você está alegre? Então, gente, estão com uma linda salva de palmas. Quero que vocês recebam nesse momento. Amém. Quero convidar nesse momento aqui a Aline de Aquino Moraes. Andréa Nóbrega de Souza. Daniela Carla de Lira Araújo Campos. Você crê que Jesus veio à Terra para morrer por você e para que você fosse salva nele? Você crê que é só através da vida de Cristo que você pode encontrar a salvação e a vida eterna? Então você confessa que publicamente e com o seu coração Jesus é o seu único e suficiente Salvador? Então nisso eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesse momento, Andréa Nóbrega de Souza. Amém. Graças e paz a todos.
Graças e paz a todos. Amém. Me ajuda. Irmã Andréia, você crê que o nosso Deus é Criador dos céus e da terra e de todas as coisas e Criador da sua vida? Creio. Crê que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus e que entregou a sua vida na cruz por mim e por você, pelos nossos pecados, e que Ele é o único e suficiente Salvador da sua vida? Creio. Crê também que o Espírito Santo é o nosso amigo fiel, consolador, aquele que nos acompanha, nos ensina, nos direciona todos os dias da nossa vida? Creio. É nessa tua fé, irmã Andréia, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nesse momento estaremos batizando a Daniela de Lima Gonçalves. Estaremos batizando por aspersão. O pastor Rubens vai estar realizando esse momento agora. Todos sabem, a nossa igreja, de acordo com o manual da igreja, que é baseado na Bíblia, ela crê no batismo por imersão, por aspersão e por afusão. E nessa circunstância em que ela está, será por aspersão. Ok? Sim. Antes a gente ia passar. Conhecer a vontade do Senhor da sua vida e viver segundo a vontade do Senhor da sua vida. Sim. Então, nesta fé, eu te batizo como ministro de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muita alegria, eu quero convidar aqui o Everton Andrade do Prado, Henrique Palmeira da Silva Neto e o nosso querido Lucas David Anulino de Castro. Everton, você crê que Jesus é o Filho de Deus, aquele que veio na terra morrer pelo meu e pelos seus pecados? Sim. Você crê que a sua vida é entregue a Ele e que só através dele você pode encontrar a salvação e a vida eterna? Sim. Você confessa com seu coração e publicamente que a sua vida não é mais sua, mas que você vai viver de acordo com os padrões bíblicos e segundo Jesus Cristo? Sim. Então, disso eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só eu que
que sei o quanto Deus tem feito na minha vida. E eu estar aqui para a honra e glória do Senhor. Então é isso. Henrique, você crê que Jesus é o Filho de Deus, aquele que veio na terra morrer pelo meu e pelos seus pecados, e que só através dele você encontra a salvação? Sim, Você confessa com o seu coração e com a sua boca que é só através dele que você vai morar no céu e que a sua vida não é mais sua, mas que você vai ser guiado pelo Espírito Santo e pelos ensinamentos bíblicos e de Jesus? com toda certeza. Então nisso eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse momento, eu sei que ele é marcante, mas nós estamos aqui, nesse momento do batismo, no batismo não só de Lucas, mas no batismo de um milagre. A igreja sabe de todo o processo em que Lucas passou, mas se o Senhor fez Lucas chegar até aqui, porque Ele tem um propósito na tua vida e através da tua vida. E nós nos alegramos em saber que o Senhor continua trabalhando na vida daqueles que nele esperam. E como a gente sabe que milagre ele não se explica, milagre se vive, nós nos alegramos com a tua vida hoje, Lucas. Coloca as tuas duas mãos. Lucas, você crê que o Senhor Deus é o teu Pai, o teu Criador, aquele que te deu o fôlego de vida? Eu creio. Crê que Jesus Cristo é o teu único suficiente Salvador e que a sua morte na cruz, pelo meu e pelos teus pecados, é para que você tenha uma vida reta, santidade, e também para que você possa, nessa caminhada, ter a sua vida eterna? Eu creio. Você crê também que foi o Senhor Jesus que te visitou e teve com você no leito do hospital a cada dia e que te fez a promessa que tu cantarias o hino da vitória? Eu creio. E crê que o Espírito Santo é aquele que habita dentro do teu coração e que te disse: filho, andarei contigo todos os dias da tua vida? Eu creio. Então, Lucas, nessa tua fé, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Quero chamar nesse momento a Sandra Lúcia Rodrigues do Nascimento e a Sueli Batista Vanderlei.
Graça e paz, igreja. Amém. Como eu não decoro muitas coisas, eu escrevi algo bem pequenininho, mas uma coisa que pequena, mas é de grande significativo para mim. Hoje é o dia em que meu coração se enche de paz como nunca antes. O dia em que irei mergulhar nas águas e deixar para trás tudo que não vem de Deus. O dia em que renascerei e sentir o amor dele me renovará. Agora caminho leve com o propósito de que a fé, com fé e com a certeza de que a vida com Cristo é o meu verdadeiro começo. E eu deixo para a igreja Apocalipse 21, 5. Eis que faço nova todas as coisas. Há 2 anos atrás, estava aqui no tanque, descendo para ser batizada, nossa doutora Maria Eduarda, nossa Duda. E depois de 2 anos, na perseverança em oração e fé, está a irmã Sandra aqui. Certo dia fui eu, com um grupo de irmãos, fazer uma visita lá na casa da dona Sandra. E sentados na sala, ouvimos toda uma história, ela contando várias coisas e nós ali prestando atenção. Mas teve um momento em que ela disse: tudo o que eu vivi, tudo o que eu passei, eu entendi que Jesus ele tem um propósito maior na minha vida. Então, mediante a vocês, eu estou entregando a minha vida para Jesus. Todo mundo ficou assim, sem entender, que ninguém estava preparado para aquele momento. Mas no mesmo instante, nós nos inundamos ali, num choro de alegria. E naquele dia, a irmã Sandra confessou Jesus como o único e suficiente Salvador. E desde esse dia, ela tem vivido na caminhada, vencendo dia após dia. Mas, como ela disse aqui, o Senhor faz nova todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Irmã Sandra, a irmã crê que Deus, Criador de todas as coisas, aquele que Ele criou, que deu fôlego de vida e que tem permitido a irmã passar toda essa caminhada, todo dia chegar até aqui, crê que Ele é o teu Deus e o teu Criador? Sim. Que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador, aquele que disse que estaria contigo todos os dias, que Ele disse a você que não seria fácil, mas que seria possível. E Ele morreu na cruz pelo meu e pelos teus pecados. A irmã crê que Ele é seu único e suficiente Salvador e é aquele que habita no seu coração? Sim. Crê também que o Espírito Santo, nosso amigo fiel, Consolador, é aquele que te trouxe a verdadeira paz. A paz que excede todo entendimento. E que Ele caminhará com a irmã todos os dias da sua vida? Sim. Essa tua confissão de fé, como ministro do Evangelho, com alegria no coração, eu lhe batizo, irmã Sandra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas um inimigo entrar no céu. Sueli Batista Vanderlei.
manso ele. A senhora crê em que Jesus Cristo é o único Filho de Deus e que ele veio na terra morrer pelo meu e pelos seus pecados? Sim. A senhora crê que só é através dele que a senhora pode encontrar a salvação e a vida eterna e que lá estaremos morando com ele para toda a eternidade? Creio. A senhora confessa com o seu coração e com a sua boca que a sua vida não é mais sua, mas é de Jesus Cristo e que todos os seus passos que serão guiados pelo Espírito Santo, por Jesus e pelo poder da sua palavra? Creio. Então nisso eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais um remido entrar no céu. E é dessa forma, então, queridos e queridas, que nós estamos finalizando esse momento de batismo. Mas eu quero convidar a igreja a ficar de pé nesse momento, porque estaremos ainda na continuação, em celebração, adoração ao Senhor. Eu quero convidar os nossos oficiais. Vamos ter o nosso momento de ofertório ao Senhor. E, meu irmão, se você nos visita pela primeira vez, não fique constrangidos. É uma prática nossa, uma ordenança bíblica. Mas se você sente no coração em ofertar, nós estaremos aqui projetando o nosso QR Code, chave Pix. Os oficiais estarão passando com gasofilácio. Mas eu quero convidar a igreja nesse momento a estarmos orando ao Senhor e entregando também esse momento a Ele. Oremos. Pai, nós te louvamos pelo teu nome. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor nos dar a oportunidade de testemunharmos, ó Deus, vidas que desceram as águas, ó Deus, que celebraram a vida em Cristo Jesus, o teu Filho, e nós estamos, ó Deus, alegres, porque grandes coisas o Senhor continua fazendo em nosso meio. Nesse momento, ó Pai, nós queremos consagrar os nossos dízimos, as nossas ofertas, ó Deus, que tudo que vier a ser entregue, Deus, que o Senhor nos conceda sabedoria, para que possamos, ó Deus, administrar, Senhor, cada valor, para que possamos durante toda a semana, Senhor, pagar, ó Deus, aquilo que tem que ser pago, honrar aquilo que tem que ser honrado, Senhor, mas que o teu santo nome continue sendo glorificado em nosso meio. Essa é a nossa oração. Nos ajuda, Senhor, a continuarmos nessa atmosfera de adoração e alegria, porque grandes coisas o Senhor continua fazendo em nosso meio. E aqueles que acreditem no nome santo de Jesus, digam... Ofertemos ao Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu alto monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito
mais uma vez, todos juntos. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor, é o Senhor e motivo de louvor. Na cidade do nosso Deus exaltante, alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos adorar mais uma vez. Diga, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Celebre ao Senhor. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Queremos mais uma vez dar as boas-vindas a cada um de vocês que estiveram aqui conosco nessa manhã, visitando pela primeira vez, vem acompanhando alguém muito querido. É um prazer imenso ter você conosco. Quero estender o convite a vocês, porque essa é a primeira etapa desse dia. Nossos batizandos e batizandas desceram as águas, e logo mais, no culto de celebração, às 18 horas, eles estarão junto com aqueles que estarão sendo, por transferência, fazendo parte da nossa comunidade. Nós estaremos juntos à noite para celebrarmos os novos membros da Igreja do Nazareno Central do Recife. Então, eu convite a todos vocês, se você desejar, esteja conosco, que às 18 horas nós vamos ter um lindo culto de celebração, e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Amém, queridos? Então é isso, feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor por esse momento. Senhor, muito obrigado, porque o teu amor foi uma marca deste batismo, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque muitas histórias de redenção, de restauração, de resignificação, de salvação em Ti, Senhor Jesus. Louvado seja sempre o Teu santo nome, porque sem o Teu amor, sem o Teu sangue, nós nunca iríamos nos aproximar do Teu Pai. Mas eis que o Senhor, ó nosso Cristo, tomou a nossa cruz, foi em nosso lugar e venceu a morte ao terceiro dia. E por isso nós estamos alegres, porque nesta manhã, 8 vidas declararam ao mundo que o Senhor Jesus é o único Rei, Salvador de suas vidas, e por isso nós estamos alegres. E que a graça do nosso Deus, a consolação do Espírito Santo e a Tua presença, Cristo Jesus, em nosso meio, é o motivo de nós estarmos aqui nesse lugar para celebrarmos a Tua vida em nossa vida. Obrigado, Cristo Jesus. Em Teu nome nós agradecemos por esse momento. E toda a igreja fervorosamente digam:
Que Deus abençoe, um bom almoço. Fiquem na paz. Música